tarde, Brasil. Boa tarde, Lisandra. Obrigada. Eu falo Brasil porque eu não estou no Brasil, né? Estou nesse momento na Colômbia. Minha quarentena está sendo na Colômbia. Que gostoso! Muito obrigada pelo convite. Sou uma... Além de admiradora, eu acho que a gente admira muitas pessoas, o trabalho, muitos profissionais, de todas as áreas. Mas são poucos os que a gente respeita. E o teu trabalho eu respeito bastante. Venho acompanhando quietinha há muito tempo o teu trabalho e fazer a respeitar teu trabalho. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, viu? Obrigada. Tudo que se trata de emocional, de inconsciente, de inteligência emocional é o que eu mais gosto, é o que eu mais posso fazer por todas as pessoas. É um prazer sempre enorme. Muito obrigada. Eu costumo falar que quando a gente passa a olhar, a trabalhar, a cuidar de pessoas, né? Passa a ser uma missão, né? E Sim. eu acho que missão, todo mundo tem missão, né? Todo mundo tem. Tem a missão tanto de apagar a vela como de acender a vela. É uma decisão pessoal de cada um, né? Sim. E às vezes eu costumo muito dizer sobre eu sempre falo muito sobre decisão, tá, Lisandra? Para mim, há muito tempo atrás, eu descobri o poder das decisões. Entendi que a decisão é o que... A decisão do hoje tem três coisas, né? Tem três partes da linha do tempo. E eu sei que muita gente está vivendo o hoje, e cada um está vivendo o hoje em função do que ela passou, das suas vivências, como do que ela está podendo visualizar para frente. E essas duas partes, daqui o passado e o presente, influenciam totalmente em como eu vivo o aqui e agora. Porque a gente não vive no passado, a gente não está vivendo o passado, a gente não está vivendo Viver o momento presente é essencial. O aqui e agora, né? E o aqui e agora, ele é formado do quê? Das decisões. Não sei se vocês sabem, mas assim, média, um ser humano toma por dia uma média de 700 a 900 decisões. E se né? ele não toma decisão, é por isso que ele fica angustiado e ansioso. Então, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que têm dificuldade de tomar decisão. Então, e o tipo de decisão? A qualidade da decisão, a seriedade da decisão e a consciência da decisão. Né? Sim, às vezes a gente não tem essa paradigma. Eu sou consciente das decisões que eu estou tomando, né? E senão a gente fica no piloto automático, né? Eu acordo, lavo a roupa, lavo não sei o que mais, faço isso, deito de novo, né? E as decisões viram o piloto automático. Mas eu tenho... Bom, não sou... Eu costumo dizer que eu sou PhD em vivências de vida. Acho que Deus me deu um caminho lotado de frustrações. Quando muita gente foge de frustrações, há muito tempo... Mas aí que está a questão da decisão. Porque todos eles não querem lidar com as frustrações. Né? A gente muitas vezes estão decidindo para fugir de ter sensações ruins. E muitas vezes toda decisão vai trazer uma decisão, vai trazer uma sensação ruim dos contras. Exatamente. Por isso que ela tem essa dificuldade. Até para casar com um homem milionário, você tem frustração, meu amor. Você vai ter que ir naquele restaurante. Ele não frequenta o restaurante que você frequenta. Aí você chega num restaurante que falaram que ele estava, só que ele saiu 5 minutos antes. Então, em tudo na vida, vocês estão entendendo? A frustração, eu costumo dizer, que a frustração, o nome frustração, as pessoas tomam muito pelo lado do doído. Eu tomo, isso também é uma decisão. Há muito tempo, em função das frustrações, eu decidi que a frustração não era mais o ponto de ajuste que eu tinha que fazer. Eu decidi olhar para a frustração como uma bandeira, sabe? Falar assim, puta, tô frustrada aqui em casa. Peraí, isso tá me dando uma bandeira de que eu tenho que fazer um ajuste. Então, não sei se estão me fazendo entender, né? Deixa eu fechar aqui, que eu acho que tá ficando escuro aqui para mim. Eu gosto que... Não, tá bom, dá pra ver. Tá bom? Tá. E, então, assim, decisões, em média de 700 a 900. A decisão se toma hoje. Eu costumo dizer, Lisandra,
que talvez o momento da quarentena que cada um está vivendo, porque eu acho que é muito pessoal, é muito particular, né? Em função de duas coisas. A primeira é do poder de transformar o aqui e agora. Isso que chamo de alta performance. Não sei se você me permite explicar para poder as pessoas entenderem o meu raciocínio, tá? Sim. Na era pré-histórica, quem tinha o poder de sobreviver, digamos assim, de ter uma alta performance na vida, de ter resultados, era quem tinha uma melhor arma, ok? Então, eu tinha uma arma, eu tinha condições de matar, de caçar melhor para comer, sobrevivia, ok? Então, ele tinha que ser especialista em quê? Em ter uma arma boa, tá? Essa era a moeda daquela época, ok? Ter uma arma para caçar bem, você sobrevivia. Depois veio outra era, que era a era dos animais. Quem tinha gado, sobrevivia. Era a época, inclusive se retrata muito essa parte no começo, no Antigo Testamento da Bíblia. Né? Ele não tinha terra, mas ele falava assim, que tinha muito gado, muita ovelha. Então, ele era um cara que tinha competência para se manter na vida, ok? Sim. Depois veio a era de que comandava a moeda, não era mais nem a arma para caçar, nem o gado, mas era terras, era a época, né, a época dos coronéis. Eu tinha terras, eu tinha alta performance na vida, estou falando um pouco, tá? Não estou especificamente num trabalho. Depois entrou a era do capitalismo, era da indústria. Então, quem tinha poder era quem tinha dinheiro para ter capital para investir e para gerar uma indústria, né? Sim. Depois veio outra era, que era a era do conhecimento. Que uma parte dessas eu peguei, era quem tinha uma faculdade ou estava salvo no mundo, né? Infelizmente, ela também caiu, porque hoje muita gente tem muito diploma, mas está em casa desesperado, né? Então, o diploma era do conhecimento. Mas a vida está nos levando para já estamos numa nova era, e eu acho que muita gente ainda não percebeu. Isso é para mim, tá? Isso é loucuras de Lu Valência. Estamos na era da competência. Estamos na era da performance. E performance não quer dizer com a moeda do dinheiro ou das poses, e sim do que habilidades, que competências você vai fazer com o que você tem. Vocês estão entendendo? Não sei, era uma era de poses, agora é uma era da competência para determinado objetivo que você tem. Então, muita gente está na quarentena, e eu acho que essa quarentena tem um grande ponto, que é as pessoas estão descobrindo o seu quadro de competências ou não competências. De olhar de uma habilidade para lidar com o emocional dela, porque senão ela nem consegue descobrir quais competências ela tem. Não, e com certeza a ansiedade e os pânicos dela com certeza acabam atrapalhando. Mas eu acho que hoje o grande buraco, sabe aquela luz? Sabe aquela quando acende a luz e mostra? Eu acho que o grande buraco que todo mundo está enxergando é a falta de competência emocional, que sempre foi a base de tomar umas decisões conscientes, decisões eu chamo de sábias, que não é só o conhecimento, né? Que conhecimento, informação todo mundo tem. Hoje em dia é tão barato, né? Ó, aqui, ó. Né? Você é uma que dá informação e conhecimento do mais alto nível nessas lives de graça. Né? Então, hoje, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento? É o aplicável. E aí vem a habilidade. Ninguém nasce com habilidade. A gente desenvolve a habilidade do conhecimento. Treina, né? Também. Então, assim, eu acho que é o momento de, independente, eu sei que tem muitas mulheres aqui do teu público, que às vezes a caça tá pegando. Então, assim, a primeira coisa é o teu emocional. É o que está levando as tuas decisões nesse momento. Eu costumo dizer que não tem como mudar, digamos assim, mudar o passado. Mas eu tenho como ressignificar o passado emocionalmente, para me trazer uma performance melhor nas minhas decisões.
Muita gente quer ser perito em tempo, perito em alguma habilidade, perito em conhecimento, perito, sei lá, no trabalho que cada uma executa. Mas as pessoas esquecem que temos que ser peritas em emocional. E o emocional tem a ver com ressignificar. Eu não posso mudar o passado. Eu tive pais, Lisandra, que foram minhas inspirações para aquilo que eu não deveria ser. Meus pais, por muitos anos, meus pais eu olhava para eles, e talvez inquietinha, porque a gente não fala essas coisinhas. Eu amava meus pais, não estou falando nada de amor e respeito. Mas para mim eu falava assim, jamais quero ser igual aos meus pais. E por muito tempo isso doeu. Eu decidia que isso minava a minha parte emocional. Até me arrepia. Mas um dia eu entendi que essa carga estava afundando com minhas decisões do aqui e agora, que são as que mudam o meu futuro. Sim. Então, porque, eu tive que olhar para isso. O que você interpreta, e tudo bem que você não quer ser igual, mas também tudo que você é hoje também é fruto daquilo que a gente não quer e daquilo que a gente quer. São as duas coisas, né? E eu decidi que eu tinha que ressignificar esse papel dos meus pais, e eu inverti. Eu falei assim, porque muitas vezes eu falei assim, puta merda. Eu falo muito palavrão, tá, Lisandra? Acho que você já sabe. Eu falava assim, puta que pariu. Olha, eu fiquei com o pior... meus pais, os mais pobres, os mais simples, os mais ignorantes a nível de mente, os mais... Sabe? Puta que... Minha mãe podia ter sido mais guerreira. Minha mãe preferiu ficar cuidando, limpando a nossa bunda, limpando o lavadeiro, né? O tanque. Eu ia ter saído. Minha mãe é muito inteligente. Eu acho minha mãe extremamente inteligente. E eu falei assim, puta, que me tocou... Né? Porque a gente é assim, né? Pra mim sempre foi o pior, porque pra mim é o pior. E aí eu falei, um dia eu falei assim, caralho, não vai adiantar nada. E aí eu decidi virar totalmente a chave. Eu falei assim, peraí. Cara, olha o tesouro que eu tenho. Eu tive justamente dentro da minha casa as pessoas que me mostraram o que eu não devia ser, o que eu não devia falar, o que eu não devia criar para o meu futuro. E eu passei a ser grata com os meus pais. Minha mãe sempre falava ao meu ouvido, desde muito pequena, que conhece minha história, que me acompanha, sabe? Minha mãe me repetia alguma coisa, Lisandra, que foi o mais precioso que minha mãe me deu. Ela dizia para mim todos os dias, Lu, não repita a minha história. Eu cresci escutando isso. E eu obedeci minha mãe. E então, porque a gente também aprende por repetição e por emoção. Então, ao mesmo tempo que você tinha emoção de não querer ser igual, ela também repetiu uma frase para não ser igual, né? Então, isso também é importante. E você falou uma coisa importante. Eu falo muito isso sobre a repetição, que a vida é isso, né? Eu aprendo, eu observo, eu aprendo, eu aplico, eu me frustro porque eu envio o erro ou a falta, quiser, eu ajusto e repito de novo, porque a vida é isso. Exatamente. E as pessoas não estão se permitindo, as pessoas não estão tendo essa habilidade emocional de ajustar. Não, talvez porque eu deveria ter. Não, eu ajusto que faz com que eu possa repetir, mas repetir mais consciente melhor. O segmento emocional é assim, tudo bem, eu sofri, mas o que eu tinha que aprender com este sofrimento? Qual é o aprendizado? E é essa chavinha que eles não conseguem. O que eu tinha que aprender? Porque quando eu entendo qual foi o meu sofrimento e o que eu tinha que aprender, que foi o que você fez em relação ao seu sofrimento de não ser igual com a sua mãe, você conseguiu dar uma solução para o seu problema. Sim, sim. E não tava fora, hein? Tava dentro. Geralmente, a solução... Olha, esse dia, eu tava falando com meus filhos, acho que foi antes de ontem, né? Aí eu falei para os meus filhos, qual país, né? Vamos fazer a lista dos, né? A lista dos lugares mais incríveis que a gente tem uma lista dos países, né? Dos lugares mais incríveis que a gente quer conhecer em vida. E a gente começou. E aí depois, no final, a gente sempre acrescenta alguma coisa, vai tirando, né? E aí, só para vocês entenderem, uma das minhas metas era eu poder, quando meu filho mais novo fizesse 8 anos, a cada 2 anos, junto com meu marido, nós trabalhamos, tomamos as decisões no momento certo para construir
a nossa parte financeira e de trabalho, que nós, quando o menor fizesse 8 anos, a cada 2 anos nós vamos morar num país diferente, para os meus filhos terem culturas diferentes e aprendizados diferentes de vida. Nós nos preparamos para isso. Então, a gente a gente já começou, por isso que eu estou na Colômbia, eu sou colombiana, né? Eu sou colombiana, então eles são brasileiros, a gente veio aqui para eles conhecerem a minha cultura, conhecerem, estarem com minha família, já está terminando, e daqui a 2, eles que decidem o país que a gente vai morar, né? E tudo isso para falar sobre esse poder que a gente tem de ter que ressignificar nosso passado para a gente poder transformar o nosso futuro, o nosso hoje. A gente não transforma passado e não transforma futuro, a gente transforma o aqui e agora. E por isso muita gente está perdida, talvez, um pouco em casa, porque não está sabendo... não, só para concluir. Aí a gente estava na lista lá dos 1000 lugares para a gente conhecer. E aí eu terminei de ler aquela lista, eu falei assim, nossa, cada vez está crescendo mais. Mas eu falei para meus filhos, nesse momento, o lugar mais incrível para o ser humano conhecer é a si mesmo. A gente quer conhecer tantos lugares e não se conhece, né, Lisandra? Eu acho que o teu trabalho é isso, né? De ajudar a gente a entrar para dentro. Mas às vezes o que a gente tem dentro, a gente não quer ver. E por isso que a gente foge muito. Sim, até porque a gente não quer lidar com a dor para transformar ela em algo positivo, em aprendizado, né? E solucionar as nossas questões. Então, a gente tem uma ilusão de achar que ir para terapia ou entrar em contato em alguma coisa ruim vai só doer. E eu falo que não. É reprogramar, é ressignificar, é dar um novo sentido, exatamente. Não é só reviver uma situação ruim. Então, as pessoas têm essa sensação de que eu vou entrar em contato, Lisandra, e vou fazer o que com isso? Eu falando, não, é dar uma nova saída para isso. Exatamente. Melhor. Tem algumas pessoas do meu time que eu falei para elas, sabe de uma coisa? Esse ano, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do teu botão. Eu acho que a vida tem vários botões, né? Tem o botão da gestão emocional, da gestão do tempo, gestão de foco, gestão de habilidades, gestão financeira. Mas tem um botão que detona ou aciona tudo, que é o botão emocional. E eu disse para elas, as pessoas emocionalmente não equilibradas estão investindo em gastos. Algumas delas. E eu falei para assim, sabe, meu amor, você precisa de ajuda, você precisa, deixa o egoísmo, deixa o orgulho, deixa a mediocridade e você precisa de alguém para te guiar dentro de si. Sim. Eu acho que hoje as pessoas estão precisando tanto de terapia. Até porque tem coisas que são inconscientes, né? Ela precisa ir para a terapia para saber coisas que quem está conduzindo a vida dela não é o racional, e sim coisas que estão programadas no inconsciente, que é muito mais emocional, que está boicotando muitas vezes o que ela programa para hoje ou o que ela planeja para o futuro, e ela não entende por que as coisas não acontecem na vida dela. Porque tem uma questão emocional. E depende de como você tá, você aperta esse botão, né? As pessoas, o ser humano, você sabe muito mais do que isso, eu não sou especialista, estou falando pela minha vivência e que eu tenho contato com tantas mulheres, ajudo no desenvolvimento delas como empreendedoras de negócios. Então, eu sou especialista em como desenvolver gente dentro de um negócio. Mas ele passa pela parte emocional e eu tenho que ser sincera com ela. Você pode ter a ferramenta que for, você pode ter o produto que for, você pode ter a empresa que for, você pode estar no melhor mercado que for. Mas se o seu botão emocional não está na parte de acionar e sim de detonar, nada vai adiantar, né? Então, assim, eu vejo tantas pessoas por causa do quê? Porque somos feitos de decisões. Porque as decisões são os que eles fazem aqui agora para mudar o futuro. Mas muitas vezes ela não sabe. Eu falo que todo paciente chega para mim e fala assim, eu vim aqui
para você me ajudar a decidir. E eu falo assim, você veio aqui, você precisa já ter decidido qual caminho que você vai escolher. Porque eu falei, a terapia começa a partir do momento que você tomou a decisão. E a terapia vai ajudar a lidar com os contras, com as sensações que você está tendo dificuldade durante o processo daquilo que você decidiu. E sabe de uma coisa, Lisandra? Vivemos numa sociedade extremamente hipócrita e medíocre. Que quando se fala dessa parte, se dá mais valor para uma foto bonita com uma roupa de marca no Instagram do que o que tem à noite num travesseiro. Muitas pessoas, não é que não tem dinheiro para isso, é que não é prioridade esse botão emocional. Se dá muito valor, e aí muita gente fala assim, ai, ele tá na terapia porque tá em depressão, porque tá mal, porque tá brigando, porque não sei o que mais. Não! Pessoas inteligentes têm a terapia não porque tô doente, é porque eu não quero ficar doente. Sim, eu mas é um pensamento de antigamente de só ir para o médico ou só ir para a terapia quando já se está doente. E não como um preventivo. E não como uma alimentação saudável. E não como se alimentar emocionalmente melhor. Entendeu? Uhum. Sim, então, sim. As pessoas só querem resolver a consequência. E aonde que está a causa? Uhum. E ali onde a gente tem que ser. Tem o ideal e tem o inteligente. Eu costumo falar isso para o meu time. Tem duas coisas. Tem o ideal e tem o inteligente. O ideal é o perfeito. O perfeito não existe. O perfeito é surreal. Nunca chega. O inteligente é... Isso vai me ajudar a ter uma melhor performance, de novo, nas decisões. Eu acho que o mundo agora, principalmente nós mulheres, estamos precisando desenvolver alta performance em nossas decisões. E a primeira coisa que vai levantar ou abaixar isso é em como você está emocionalmente. E emocionalmente é como você, não sei, a meu ver, tá, Lisandra, você me corrige, em como eu lido com as expectativas. A expectativa do marido que está comigo em casa, a expectativa dos filhos, a expectativa dos pais, a expectativa da empresa, a expectativa do negócio, a expectativa do governo. E essa expectativa, que a vida é cheia de expectativa. Eu marquei esse live contigo, imediatamente eu criei uma expectativa, você criou uma... A vida é expectativa, e talvez a gente não vai atingir o 100% de expectativas. Mas porque não existe perfeito. Que é como eu vou lidar com o certo. É como eu vou lidar com as expectativas que não foram geradas. Que não foram atendidas. Então, muita gente está no sentido de não estar sabendo lidar com essas expectativas. De como eu vou lidar. Porque tem uma coisa que é triste também entre nós mulheres, sabe? É do perfil feminino. Comparação constante. Como nos comparamos? Isso acaba com a autoestima, isso acaba com a autoconfiança, né? E as pessoas esquecem que nós somos únicos, né? Então, quando as pessoas estão falando assim, seja você mesma, né? Então, é exatamente isso. Se a pessoa, a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente vai agradar quem nos segue, vai agradar quem gosta da nossa forma, do nosso jeito, da forma que a gente aplica na nossa vida e a pessoa se identifica com você, né? Então, a gente não é perfeito e não vai agradar todo mundo. Esse é o momento de desenvolver a competência emocional. Porque depois da tempestade, não vem a bonança. Depois da tempestade, que é lindo nos contos de fada, é muito lindo. Eu costumo dizer isso, né? Mas às vezes a bonança é porque assim, ele sofre tanto que às vezes não é que tá bom, mas pelo menos ele já não tá sofrendo, não tá aquele sofrimento horroroso, entendeu? Então parece que dá a sensação de alívio. Eu acho que assim, esse é o momento, porque depois da tempestade vem o lamaçal, vem o lodo.
E é como nós vamos enfrentar isso. E eu acho que esse está sendo o melhor momento para as pessoas cuidarem e desenvolverem a competência emocional. Porque o lodo depois vai secar. E quem conseguir sair de tudo isso vai estar andando em terra firme. O sol vai brilhar. E assim a vida, assim, porque eu sei que a vida, muita gente acha que é... Faz muito tempo que eu descobri que a vida é intensa, né? Como o coração, né? E viver ela na intensidade é viver transformando o meu dia, né? Então, eu decido se eu transformo o meu dia para algo bom, para algo ruim. É decisão própria. Eu acho que isso é o mais precioso do ser humano, é o livre-arbítrio. Sim. Deus nos dá as chances de tudo, mas o livre-arbítrio de eu dizer onde eu coloco a minha energia, onde eu coloco minha decisão, pautada pelo meu emocional, é muito forte, né? Então, é o momento de conhecer um lugar incrível que se chama a si mesmo. Sim. E descobrir... A gente já diz que o ser humano tem 4 sentimentos básicos. E os mais difíceis de lidar é a tristeza, o medo, né? Que vai vir aí a ansiedade, os pânicos e tudo mais, né? E a raiva. E muitas vezes é a raiva que nos motiva. Só que as pessoas têm um preconceito de achar que o sentimento da raiva é uma coisa ruim. Mas ela que nos impulsiona, né, para enfrentar nossos medos, as nossas tristezas. E o medo ele sempre vai existir. A pessoa esquece que ela fala, eu não quero sentir medo. Eu falo, não, aprenda a lidar com o seu medo. Vê a quantidade de medo que você tem e como você faz para dar um passo à frente, mesmo com medo. Uhum. O medo faz parte. Se você ficar esperando não ter medo para fazer alguma coisa, você nunca vai melhorar dele e nem vai treinar a lidar com ele. A autoconfiança, ela vem à medida que a gente vai fazendo. Né? Depois que você fizer 100 vezes, você não tem mais medo. Eu, há muito tempo também tomei uma decisão a respeito ao medo, Lisandra. Há muito tempo eu decidi que o medo seria a minha bandeira de alerta, de proteção. Porque eu sou louca. Eu sempre gostei de esportes radicais. Eu já fui alpinista, enfim. Mas eu decidi, porque é uma decisão também. O medo, para mim, é essa... Opa, peraí. É plim, 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 plim. Opa, peraí. É a minha proteção. Opa, peraí. Deixa eu ver, deixa eu analisar. Então tô acelerando demais. Opa. Mas ele não tem o poder de me colocar no lugar que ele quer. Sou eu que tenho que decidir o lugar onde ele tem que estar. Exatamente. Sabe, o medo? Olha, o medo é bom às vezes. Sabe que medo? Sabe esse medo de hoje em dia que a maioria da população mundial está vivendo? A gente fica em casa. Seja mudar o seu amanhã. Sabe qual é? Principalmente que as pessoas nunca olharam para a reserva financeira. E tomara que esse medo hoje, de ver uma conta parada, esse medo, seja a melhor ferramenta para mudar, para transformar suas decisões hoje. E amanhã, quando outra chuvinha chegar, porque sempre vão chegar as chuvas, não tem jeito. Você esteja muito... Obrigado, medo. Obrigado, porque eu já passei por aquele buraco, aquele vale. Mas eu decidi mudar as coisas, transformar isso. Eu acho que é nesse sentido que eu falo das decisões de olhar as coisas diferentes. Mas você tem que estar bem com você. O Fernando está comentando aqui, se o emocional estiver fraco, as decisões serão fracas. Sem dúvida. Quer dizer, na verdade, se o emocional estiver abalado emocionalmente, você nem tem condições de tomar decisões. Você fica tão inseguro que você acaba nem decidindo o que é bom para você. A decisão, eu acho que nada mais é que... Como é que eu vou explicar a decisão? É o que vai formando as coisas. É a ponta final. Existem algumas áreas, né? Tem as decisões que estão na área emocional,
a área física, a área interpessoal, a área intelectual, a área financeira, né? Então, todas elas são feitas das decisões. E se o que pulsa uma decisão, que é o quê? É o que está na sua mente. Se ela está em uma performance baixa, todo o resto vai ser atingido. Porque é a nossa mente que gera esse sentimento, e o sentimento que me faz fazer ou não. Falar assim, olha, eu ligo ou não ligo? Eu falo ou não falo? Eu faço ou não faço? Eu faço isso ou faço isso? Se quem gera esse poder de ação não está em alta performance, todas as tuas áreas são atingidas, né? Então, cuidar da tua mente, das tuas crenças, daquilo que foi sendo reprogramado, programado, é tão vital. Se as pessoas soubessem o quão importante é isso, teríamos casas melhores, teríamos empresas melhores, teríamos pessoas melhores, teríamos resultados melhores. Porque teríamos pessoas com maior performance na competência de tomar decisões coerentes e inteligentes. É isso que a gente trabalha em todos os aritas que fazem o nosso treinamento, né? É exatamente isso. Ele trabalhar o inconsciente, ele trabalhar o emocional, ele colocar metas, porque aí a hora que ele vai tomar decisão, aonde é que ele quer direcionar a vida dele, e depois partir para a ação. Porque de nada adianta melhorar o emocional e o inconsciente, colocar as metas e não agir, né? Senão, e fazer movimentar para isso. E um ponto importante que eu falo muito para o meu time, eu falo assim, tem coisas que você não pode fazer sozinho, sabe? Você precisa de ajuda especializada. Não é a amiga que está numa pior que você. A amiga serve para outras coisas, para chorar, gritar, beber, comemorar. Eu falo que a diferença do profissional especialista e do amigo é que o amigo, ele dá, além de dar a opinião dele, ele não se coloca no lugar e não consegue fazer uma análise emocional e nem do contexto em que aquela pessoa está vivendo e qual seria a melhor decisão daquela pessoa no quesito emocional. Ele fala na visão dele, com as emoções dele, o que ele faria. Sim, né? sim. E não com a análise de como a pessoa está se sentindo, o que ela está vivendo, quais são as dificuldades dela, o que ela trouxe de bagagem para ela tomar a melhor decisão dentro do contexto dela e com o emocional dela. Independente do que ela trabalha, né? Independente do que ela trabalha, né? Muita gente fala assim, na crise a gente corta algumas coisas. Uma das coisas que eu jamais cortei na minha vida foi minha terapia, porque eu acho que é na crise que você precisa muito mais, né? Até para conduzir tudo, né? Porque é assim, né? Nesse começo de ano, tem algumas pessoas do meu time aqui, minhas diretoras, acho que eu vi elas aí, que eu falei para elas, olha, antes de qualquer coisa, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer... A linha de trabalho desse ano, o meu tema foi 365 dias de revolução. Ou seja, são 300... Porque a revolução não vem de um dia. Hoje acordei, vou fazer... Não. É do dia a dia. É das decisões. Eu falei assim, eu vou te ajudar a fazer essa revolução nos nossos negócios, daquilo onde eu sou. Mas uma das coisas que você vai ter que ter junto com isso é alguém, é uma terapia, é alguém que vai te ajudar a conduzir. E essa não é decidir por você, é te ajudar a que teu emocional esteja no mesmo nível de revolução de resultados que você quer. Não tem como desconectar isso, não há como desconectar isso. Por isso muitas pessoas começam grandes coisas, grandes projetos e terminam. E não foi por isso que comanda tudo isso aqui, que a gente não deu a devida atenção. Eu mando todo mundo que quer trabalhar comigo, a primeira coisa, vá para terapia.
Eu posso É o que a gente mais faz aqui, né? Além de ter a terapia, tem o treinamento presencial que a gente dá, que a gente trabalha só com o emocional. E aí, um dos objetivos de não conseguir atender toda a demanda das minhas pacientes foi o Eritadona, que a gente também fez online, para que a gente pudesse, vamos dizer, ajudar outras pessoas que não têm esse acesso com um preço muito mais acessível do que fazer a terapia individual, presencial, que muitas vezes as pessoas nem conseguem vir, né? Então, eu acho que eu tenho certeza absoluta que as pessoas, todo mundo procura a alta performance hoje nos seus negócios, na sua vida, nos seus objetivos, dentro de casa, mas ela tem que ter realmente a base tem que ser a parte emocional. E eu sei que todo mundo fala isso, mas eu acho que mais do que nunca hoje tem que ser uma coisa extremamente tomada em sério, levada a sério, levada muito a sério, de verdade. Porque, na verdade, a gente diz que, por exemplo, assim, a gente não vai para a escola aprender, a gente não tem aula sobre emoções. Não. Né? E muitas vezes, por exemplo, tem pacientes que chegam aqui e falam assim, é que eu tô com dor de cabeça, mas nunca se perguntou emocionalmente por que que ele tem dor de cabeça. Será que era ele fala assim, não, vai ver que hoje é porque eu não dormi direito. Mas ele contabilizou como foi a semana dele, se foi estressante, quantos medos ele sentiu, quantas coisas que ele, de alguma maneira, ficou angustiado. Tudo que ele veio trazendo ao longo dessa semana de preocupações para ter dor de cabeça. Então, a gente sempre procura vamos dizer assim, a causa daquele meu problema no primeiro momento, físico. Né? E não se questiona emocionalmente. Então tem gente que não sabe nem que tem medo, tem gente que não sabe nem que tem tristeza, ninguém sabe dar nomes às emoções, não sabe se expressar emocionalmente, né? Como, assim, eu tô mais angustiado hoje eu sou mais tímido, eu tô mais... Então as pessoas têm até dificuldade de usar a palavra. Então, eu tenho pacientes que às vezes falam assim, não, Lisandra, eu não sou estressado. Aí eu falo assim, então, mas muitas vezes você é internamente. Você só não é agressivo, você só não desconta nas outras pessoas, mas você é ansioso e estressado internamente. Então, eu sou extremamente estressada. Eu sou extremamente estressada, que eu quero tudo. Isso. Tem gente que acha que só porque é calado, tímido, introvertido, não é ansioso. Aí eu falo, não, uma coisa é ser agressivo também. Outra coisa é ser acelerado. Outra coisa, entendeu? Ter pensamento acelerado. Então as pessoas confundem o estresse. Aí fala, não, eu não sou estressado. Só porque ele não consegue colocar para fora esse estresse, ele não é estressado? Não, ele é. Eu sou estressada, eu sou ansiosa pra caceta, muito. Isso é para dar minha prioridade. Mas eu tenho que me conhecer. E eu sei disso. É como eu vou trabalhar para aquilo que eu, né? Por exemplo, eu quero matar criaturas do meu time às vezes. Eu falo assim, caraca, eu quero matar essa criatura, arrebentar essa criatura. Mas eu não posso, porque ela não pode estar no... Então, esse equilíbrio, porque a gente não nasceu sozinho, a gente não vive sozinho, a gente não anda sozinho. Precisa das pessoas. Precisa das pessoas. Então, meu amor, então eu vou ter que aprender a trabalhar com as pessoas. Eu vou ter que lidar com isso. E não quer dizer que ele é ruim ou eu sou ruim. É que vamos ter que... né? Eu acho que essa quarentena tá mostrando muito do que nunca se teve e nunca se cuidou em famílias que nunca ficaram tanto tempo juntos, né? E lidar com a expectativa de cada um, com a personalidade de cada um. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu falei para algumas amigas, eu brinco, falei assim, minha amiga, se ele sair vivo ou você, já terá valido a pena o coronavírus. Mas eu acho que brincadeiras à parte, mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de humor na vida, sabe? De rir das situações,
né? Uhum. Meu marido fala, eu falo pro meu marido, você me ama? E ele fala assim, às vezes. Aí eu falei, ah, então. E quando você me ama muito? Eu falei assim, tão profundo para eu te aguentar as horas que eu não quero te amar. E a vida é assim! A vida é assim! Não é? Não é perfeito, gente. E quando você tá bem emocionalmente, você até consegue rir dessa situação, né? Nunca esqueçamos de rir, de sorrir. Eu assim, tem algo que eu tenho uma chave para mudar os meus momentos. E a música. Ai, que é A gostoso. música, para mim. A música, sabe, quando eu tô naquele momento que eu falo assim, cara, peraí que eu posso estar indo para um caminho não bom, eu coloco uma música. Eu acho que todo mundo tem que ter uma playlist de vida. Quando eu vou entrar para fazer minhas palestras, eu tenho minha playlist, sabe? Que eu falo assim, né? Mas é a gente também descobrir gatilhos, descobrir coisas quando você se conhece. Então, assim, se eu pudesse Sim. deixar só uma palavra, é aproveite. Antes de conhecer o mundo, os lugares mais incríveis, permita-se conhecer a si mesmo. E que você possa escolher alguém para te ajudar nesse caminho incrível que é se descobrir e saber o quão preciosos Deus nos criou, né? Porque Deus não fez qualquer coisa. A Bíblia diz, né? Eu os fiz a minha imagem e semelhança. É a coisa mais É, brilhante que a e que a criação gente quer desse ficar mundo. fugindo da gente mesmo. E nessa quarentena não tá dando para fugir. Nem das pessoas que estão na nossa volta, que a gente não quer ter conflitos. E as pessoas têm uma visão equivocada de entrar em contato consigo mesmo, como se eu tivesse que esquecer, deletar. E também assim, ah, Lisandra, se a gente não se dá bem, é melhor não conviver. E agora não tem jeito, vai ter que conviver. E eu falo que o conflito faz parte do relacionamento. Uhum. Até porque eu não penso igual o outro pensa, Claro que não. É óbvio que né? não. E Até eu por isso preciso estamos juntos. dizer, e eu preciso dizer como eu penso, como eu me sinto, para que o outro também diga e conseguir, vamos dizer, conseguir conciliar todas essas emoções. Uhum. Né? Então, Ou se teve eu uma fico num vez. papel de só engolir, ou no outro papel de só mandar, vai ficar difícil. Uhum. Teve uma vez, há muito tempo atrás, para encerrar, que eu sei que já está. Eu sempre falava para o meu marido, recém-casada, nossa, porque tudo eu abro mão para você. A gente assiste o filme que você quer, né? Aquela coisa, sempre acha que a gente está abrindo mais mão para o outro. E ele falava, imagina, sou eu. Eu que o tempo inteiro estou fazendo, indo no restaurante que você gosta. Eu falei assim, nossa, cada um vem. Aí eu falei assim, amor, vamos pegar, sabe aqueles calendáriozinhos, sabe? Dos quadradinhos? Aí imprimi e botei lá na geladeira. Cada vez que algum cedia para o outro, ia fazer um X. Então tinha o dele e o meu. Cara, incrível. Em uma semana, os dois estávamos mais ou menos iguais. Só que a minha visão era que só eu cedia. E a dele também. Né? Porque a gente sempre vê mais pro nosso lado, né? Sim, Então, porque para a gente ceder dói mais. Agora, quando é para a nosso favor, a gente nem percebe que o outro está fazendo aquilo. que não doeu, né? Que não doeu, porque a E a gente não gente tá teve que achando que abrir ele tá mão. mais é gostando de fazer, né? Então, assim, eu acho que essa quarentena está sendo fabulosa. Eu, assim, né? Eu já sou muito de casa, eu saio só para trabalhar, fazer né, dar meus treinamentos, tudo. Mas a gente é muito de curtir a casa e tomara que. Eu tenho certeza que se a gente sair de tudo isso um pouco melhor, a nível pessoal, o mundo já estará muito melhor e grandes futuros, viu? Com Muito certeza. obrigada pelo Né? convite, Ah, Lisandra. obrigada. Amanhã a gente vai continuar a nossa live amanhã no É isso que eu canal queria da falar. Lu, né? Às 10 Isso. horas da manhã. Às 10h05 da manhã, às 10h05 da manhã, no meu Instagram, gente, eu vou aí, a gente vai conversar, continuar essa conversa bem profunda com a Lisandra. Então, quem quiser, convida aí, eu vou colocar nas minhas redes sociais, chama todo mundo aí, que vai, eu acho que a Ai, gente vai, Lu, muito vai continuar essa obrigada, conversa. viu? Interessante. Muito Obrigada a você. obrigada. Amei te conhecer.
Foi um Obrigada. prazer. Espero que a gente possa fazer outras lives para que você possa ajudar os Aritas com a sua experiência, né? E que a gente também possa ajudar toda a sua equipe aí, todas as suas seguidoras, Com em tudo certeza. emocionalmente, o que a gente puder contribuir, a gente sempre vai estar aqui à disposição, tá bom? Com certeza. Acho que você vai deixar gravado, né? Vai, a Eu gente vai deixar perguntar. gravado 24 horas e depois fica lá na bio. A gente sempre Ah, disponibiliza, tá bom? legal. E aí eu Obrigada, mando para Lisandra. você. Um beijo, Beijo, tchau. Eu vou sair prazer. daqui Tchau, para você tchau. Até concluir. amanhã. Gente, foi isso, a nossa convidada, a Lu. Ela é maravilhosa, né? Eu amei conhecê-la. E é isso, alta performance é tudo na nossa vida. As duas dicas, por último, que eu vou dar aqui para vocês, né? Então, assim, consiga focar para conseguir equilibrar emocionalmente. Você seria super importante você conseguir descansar, dormir, cuidar das suas emoções e tudo mais. E outra coisa é disponibilize bem o seu dia, a sua rotina, para que você consiga encaixar tudo aí que você está fazendo. Tá bom? E quem quiser se aprofundar ainda mais, é só entrar no nosso link que eu vou deixar aqui disponível para vocês, da Arita Dona. É uma terapia em casa, online, 100% online, que eu fiz com muito carinho, com muito amor. Tudo aquilo que eu faço nas minhas pacientes, eu procurei fazer para vocês né, conseguirem fazer em casa com preço muito mais acessível, para que todo mundo possa ter essa oportunidade de se conhecer mais e cuidar do seu emocional. Tá bom? Então, até amanhã, às 10 horas, com a Lu de novo. Eu vou estar lá no canal dela, então é só acompanhar a gente aqui. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, com certeza. E quarta-feira, de novo, a nossa live às 13 horas, como sempre. Tchau, tchau.